E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro, último dia de janeiro. E uma super quarta de bastante eventos, de bastante notícias, de bastante movimento agora, ó. Descendo aí forte o índice brasileiro, o índice futuro, né? 5h30 já da tarde, às 4 horas nós tivemos divulgação aí da taxa de juros dos Estados Unidos. 4h30, Powell falando. Agora às 6 horas nós temos taxa de juro aqui no Brasil, taxa Selic também para ser divulgada. Hoje foi vencimento do Dolinha e hoje também o último dia do mês. Alguns fatores aí que fizeram com que eu ficasse na moita hoje, né? Então hoje foi um dia aí que eu só acompanhei o mercado, foi uma baita de uma movimentação. A gente teve aqui um cenário bem legal que a gente vai mapear juntos, todo ponto a ponto aqui, começando então pelo índice futuro nos 60 minutos. A gente já tinha traçado alguns cenários uns dias atrás, que era o seguinte, né? Deixa eu tirar o imã aqui. Era o seguinte, a gente tinha uma forte região de resistência nessa casa aqui dos 130 mil pontos, uma região onde o preço ele sente aqui bastante pressão vendedora. A zona mais macro, a gente tem uma zona intermediária, que é essa região de topo aqui intermediário, um pouco mais fraco. Eu comentei sobre isso nos outros vídeos de fechamento, então se você não acompanhou, veja aí os vídeos anteriores. E a gente também tem uma baita aqui do mesmo cenário, né? Uma zona compradora nessa região, uma zona de suporte onde o preço para de cair e volta a subir. E eu tenho também uma região intermediária que ontem nós fizemos um rompimento dessa região, que era justamente esse retângulo. A gente estava preso até o pregão de ontem dentro dessa lateralidade, né? Isso aqui é um baita de um retângulo. Então, ontem a gente teve o que? O rompimento desse retângulo. Deixa eu diminuir o pincel. Ó, a gente teve aqui o rompimento inferior desse triângulo. A gente chegou a cumprir alvos de Fibo desse movimento. A gente continuaria esse movimento e teria alvos mais para baixo, se não fosse a falha do rompimento dessa lateralidade. Então ontem o rompimento que nós tivemos, qual que era o principal movimento que nós esperaríamos para a continuidade desse movimento? A impulsão, a correção, a troca de polaridade, a continuidade desse movimento. A gente já abre o pregão de hoje testando essa região aqui, ó, de fundo. A gente não testa a mínima do dia, isso é um fato importante, que depois foi o alvo de uma das operações, a máxima do dia anterior. Ele jogou na máxima lá daquele range, né? Mas a gente já teve a falha de renovação de mínima. Quando a gente falha na renovação de mínimas, podemos produzir novas máximas. Para quem sabe aí, ó, a metodologia, utiliza a metodologia, um Bull 180 num fundo ascendente, um engolfo de alta, um candle PFR, essa barrão aqui, ó, dos 60 minutos, uma baita de um padrão de força, né? Ela abre abaixo e fecha acima, engolindo realmente toda essa movimentação pelos 60 minutos. Outro ponto que eu gosto bastante de analisar é o fato dessa barra ter fechado acima da média de 8 e nós termos um espaço até a média móvel de 20. Isso aumenta as probabilidades do preço voltar pelo menos aqui para a próxima média, que é o próximo paraquedas dessa tendência, que era a média móvel de 20. Então só pela abertura e o fechamento dessa barra dos 60 minutos, a gente já tem um direcionamento que esse fundo falhou em ser rompido, já que na primeira movimentação do dia. Então, olha só, olhando aqui o cenário mais micro, né? O que nós temos? A gente abre o movimento num gap de baixa, agride a média móvel de 200, entra um forte fluxo vendedor que não consegue dar continuidade. Nesse momento aqui, ó, a galera pode pensar o que, né? Pô, é um baita de um evento de potência, uma barra que engole aí bastante movimento. Tô com a 200, tô com a 20, tô com a 8 alinhado, é só vender. Eu tenho que identificar que, além do tamanho da barra do evento de potência, qual é a região onde eu estou fazendo essa venda, né? Olha só o quanto de queda que essa região aqui parou. Olha só o tanto de queda, quanto esse suporte aqui fez de pressão. Então segurou todo esse movimento aqui de queda. Começamos a deixar cenário de fundos ascendentes e a gente já abre nessa região com bastante defesa compradora. Então eu estou vendendo uma barra sólida, mas ela está aqui, ó, em uma região compradora. Por isso a gente tem que realmente prestar atenção que não é somente o evento de potência. Ele precisa ter a sua localização para ele ser um evento de qualidade. Então só nessa daí não teria como vender essa barra. E também, ela também não foi violada. Então, como você se livra de possíveis entradas erradas, é entrando na violação. Ou seja, um tique abaixo aqui dessa barra você faria a venda. Nesse caso aqui não foi nem acionado, né?
tanto que o preço ele já reverte esse cenário, ele faz aqui um ritual de rompimento dessas médias, passa para cima, parece que ele consegue subir um degrau aqui ó, no nível de preço. Só que pensando numa floresta, a gente consegue visualizar a força compradora nessa região e que o preço está dentro dessa última lateralidade. Então, pensando no movimento aqui com defesa compradora, a gente pode atacar qual região? A região do lado oposto. Assim como foi pelo macro. Pelo macro, quando ele faz esse rompimento e ele volta, ele sinaliza o quê? O falso rompimento. Então, quando a gente retorna para dentro do retângulo, onde que a gente pode atacar? O outro lado, que foi exatamente o que no macro ele fez aqui. Olhando então no cenário do micro da abertura aqui desse índice, a gente também percebe essa mesma movimentação aqui, ó. Ou desse retângulo aqui intermediário do fundo de ontem, onde a gente abre perdendo essas mínimas e voltando com pressão para dentro dele. E voltamos a agredir essa região de máxima. Quais foram os pontos aqui que eu escutei bastante de pessoal aqui falando hoje à tarde comigo, para a gente ponderar, né? A gente tem um cenário aqui de um breakout, o preço andando de maneira lateral. Eu tenho a principal força do dia do lado comprador e eu estou numa região que anteriormente tinha tido venda. Só que agora, comprador, ó, tá conseguindo manter o preço nessa região sem perder essa região, né? Então, o comprador consegue manter aqui esse preço comprador nesse último terço. Então, essa quantidade de barras compradoras forma uma zona de pressão compradora. Tudo que tiver caindo aqui dentro, ó, é melhor eu buscar por uma compra, jamais por uma venda. Então, assim, ó, sem cogitação pensar em vender essa região, né, porque eu estou dentro dessa região de pressão, e também para utilizar um ponto de stop mais folgado nesse movimento. Quando eu tenho média móvel de 200 e média móvel de 20 bem próximas, eu crio uma zona de defesa. Então, isso se referindo para quem? Para quem comprou essa barra número 31. Eu sei que muita gente aqui não perde mais do que esse fundinho aqui, ó. Colocaria compra aqui, stop aqui e acabou sendo violinado. Mas eu tenho meu paraquedas reserva dessa operação, que é justamente a média móvel de 200. E eu tô também apoiado dentro desse movimento comprador aqui, ó. Então, uma correção saudável entre 50% e 38%. Movimento volta a engatar força compradora. Então, se você comprou aqui, você posicionou seu stop aqui, você foi estopado essa operação, a barra 35 ela é a sua barra de reentrada. O cenário não mudou, o preço apenas veio buscar volatilidade. Então, você reentraria nessa operação comprando essa barra 35, stop aqui embaixo. E olha só a sequência do movimento que você conseguiu pegar. É uma dor muito grande a gente acabar sendo violinado aqui e ver o preço correr para o lado certo e a gente só foi tirado aqui na volatilidade, né? E lembrando que isso aqui é uma movimentação normal de preço, tá? Não é porque o teu RLP ele tá ligado que a corretora veio te buscar. Então isso aqui é leitura de preço, um movimento normal. Se você foi violinado, paga o pedágio, reentra de novo. A análise estava correta, o preço só veio buscar preços mais baratos para comprarem mais para dar sequência nesse movimento. Então a gente ativa aqui um forte movimento de alta, barras fortes compradoras, conseguindo aqui retomar esse movimento altista. E qual era a região que eu estava traçando como alvos para a primeira saída desse movimento, né? A gente estava pelo macro voltando para dentro daquela lateralização. Então, voltando para dentro daquela lateralização, eu estou tendo um retorno dentro desse movimentão aqui, ó. Estou tendo um retorno dentro desse movimento. Vou começar a monitorar retrações desse movimento. Então, vou deletar aqui para dar uma limpada no cenário. Aqui esses intermediários. E vou traçar retração de FIBO aqui desse movimento todo. E vou reparar qual é a região que ele pode vir atacar. O preço, quando ele rompe também essa região de lateralidade aqui do dia anterior, eu projetei esse retângulo aqui para cima, dessa mínima com essa máxima aqui. Projetado para cima, a gente busca esse tamanho dessa lateralidade aqui para cima. 100%, 200%, pagou duas vezes o tamanho desse caixote aqui de baixo. Então era por esses alvos de FIBO que a gente ia buscar esse movimento. Uma região aqui bastante importante, né, de alvos que a gente percebeu, eram duas regiões que podiam ter pressão. Aqui que era a 200 do 15, alvo de 100%, ele simplesmente ultrapassou. E a região de 61%, com o terceiro alvo de FIBO, e também esse topo anterior. Aqui era outra região de pressão que a gente estava monitorando. E pelo fato também do preço não ter conseguido romper a mínima do dia anterior. O fato de mínima e máxima do dia anterior aqui é bem legal para também utilizar dessa maneira. Para a pessoa que conseguiu visualizar o gatilho comprador aqui nesse pullback, que a gente estava com tudo alinhado pelo 2 minutos,
Pelos 5 minutos também, ó, barra 14, bem forte compradora. A pessoa que conseguiu realizar essa compra, a gente poderia ter como alvo a região da máxima do dia anterior. Justamente pelo conceito de que 90% das vezes nós rompemos máxima ou mínima do dia anterior. E o preço simplesmente veio em linha reta. Bizarra essa movimentação, né? Quando o cara comprou aqui, ó, se ele utilizou esse pensamento, ele pegou 1.300 pontos aqui em linha reta, sem sufoco, guiado só pela média móvel curta aqui, ó, dos 5 minutos, por exemplo, ou pelo 2 minutos, ó, ele não perde em nenhum momento a média móvel de 20. Então aqui eu tenho um estado comprimido de movimento, o que pode realmente gerar essa expansão toda desses preços. Quando a 20 e a 200 estão perto, você pensa que o seu pulmão ele está vazio, você pode encher ele de ar. E aí ele faz justamente isso, né? Enche de ar, esvazia de ar. Então, pulmão cheio diminui o potencial de dar continuidade desse movimento. Então, essa região aqui, ó, não é mais uma região para você sair comprando só porque a tendência está de alta. Você tem que entender também que o seu pulmão já está cheio de ar aqui. E possivelmente esse movimento seja muito pequeno ou até mesmo não continue. Tem essa noção de distanciamento para a média móvel de 200, conforme o preço ele vai abrindo, ele tende a retornar para a média. E aqui nós tivemos justamente uma correção lateral até o evento aqui das 4 horas, a divulgação dos dados das notícias que gerou toda essa volatilidade. Mas onde que, agora um pensamento do que? Pô, perdi essa entrada principal aqui, ó, barra 35, barra 36 também fecha uma BTzinha. Se eu perdi o ponto de entrada dessa operação, qual que é a próxima região que eu posso pegar? A gente tende a ter um movimento direcional de saída. Esse primeiro movimento direcional de saída dificilmente provocará uma reversão no seu primeiro pullback. Então aqui, ó, não, jamais era ponto para a gente pensar em vender mercado. Aqui não tem nenhum ponto de venda para a gente pensar em vender. A gente faz um primeiro pullback, um pullback na média móvel curta, média móvel de 8, um cenário já em lock 3 aqui, de compra nessa barra número 50, 49,50. Eu tenho a possibilidade de continuação do movimento aqui. E tenho uma outra confirmação nessa barra 53,54, que é justamente um cenário aqui de um gift dentro dessa barra 50, é o pullback dentro da própria barra. Aqui foi praticamente as duas opções de compra que a pessoa teve para conseguir pegar a continuidade desse movimento, ou no fechamento da barra 35 também, que ficou bem forte, né? Mas quem não pegou aqui embaixo, aqui foi a única região que a gente poderia ter pego. E por que não precisa ficar com medo do preço já estar muito esticado? Justamente por conta disso, porque o primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão. É muito mais provável que eu tenha uma segunda pernada. Com esse insight, você evita de vender em região ruim, então você vai evitar trade aqui contra a tendência, e você vai ficar esperando a oportunidade de dar continuação nesse movimento. Então aqui era uma grande chance de você pegar o bonde andando. Eu gosto de esperar aqui, ó, quando o cenário afunila de médias, a 20 se aproxima da 8. Essa barrinha aqui, ó, ficou bem bonita para dar sequência nesse movimento. Todas as operações aqui apenas de sequência de tendência, né? Todos os nossos setups, a gente tem aqui, ó, uma BT também, junto com o cenário aqui de um breakout. Mais um evento aqui também, ó, comprador, uma BTzinha, preço todo guiado pela média, só com setup comprador. Então se por acaso você vendeu, tem alguma coisa errada com o seu operacional nesse movimento, até chegar numa região de pressão de alvo, que era a máxima do dia anterior. Então, meio de caminho do movimento, com uma grande probabilidade de voltar para a máxima do dia anterior. Não teve venda até ele testar essa região, até ele beliscar aquela região da máxima do dia anterior. Quando ele cumpre o alvo da máxima do dia anterior, terceiro alvo de Fibo, retração de 61 mais macro, aí ele sente a região. É nesse momento que você está apto a procurar por um gatilho vendedor, né? Ele já chegou na região de alvo e já tem potencial para corrigir. Só que a correção dele vem muito lenta, né? A pessoa que fez a venda aqui acabou ficando bastante tempo na operação e ficou um range aqui, ó, de 400 pontos, se a pessoa conseguiu pegar lá no topo, né? Mas a pessoa geralmente que vende aqui conseguiu ainda pegar uma pontuação, tirou leite de pedra, né, dessa movimentação, mas não foi uma movimentação de retorno, foi uma consolidação lateral do preço, que é uma expectativa quando a gente tem grandes movimentações, né? Maior da parte dos cenários, quando a gente tem uma movimentação tão forte, a probabilidade é de congestionamento, um descanso do preço. O índice não vai ficar batendo cabeça infinito, né? Ainda mais que a gente tinha evento aqui de notícia. Explodiu e ele veio aqui buscar aquela região mais macro de alvos, ó. Pelo cenário dos 5 minutos,
a gente enxerga que ele veio beliscar essa região. Então, pensando no mais macro, ó, o movimento que o índice faz hoje, né? Ontem e hoje, utilizando o blend da nossa leitura aqui, o falso rompimento dessa região de fundo. Falso rompimento desse fundo gera um movimento no sentido contrário, barra muito forte compradora. Então, olhando para esse cenário aqui, ó, dos 60 minutos, a gente já vê que foi um falso rompimento. O preço tende a voltar para o outro lado do retângulo, que é essa região de máxima, 130 mil pontos, região vendedora de resistência anterior, Ele vem aqui buscar liquidez, chega mega esticado, saindo debaixo das médias. Ponto aqui que ele sentiu a pressão mais uma vez de vendedores, né? Quem estava esperando ele lá no 130 para vender, conseguiu pegar quase o topo desse movimento. A gente já estava aqui ultrapassado praticamente todas as nossas regiões de alvos de FIBO. Movimento realmente muito longo, estado muito amplo. A gente deixa um cenário de uma top inteiro pelos 5 minutos. Quem opera a metodologia enxerga isso daqui, assim, entra em delírio, né? Porque é um padrão muito bonito dentro de uma região, melhor ainda, com um duplo afastamento. Preço aqui, ó, com double space, preço distante da média de 20 mais ainda distante da média de 200. Então é possível você fazer essa venda com stop na máxima. Primeiro alvo possível, média móvel de 20. Depois, perdendo essa média móvel de 20 com essa pressão, a gente tende a voltar para a média móvel de 200. Eu também posso acompanhar essa pernada de queda por um cenário de retração desse movimento de alta. Então, topo de hoje, mínima do movimento, a gente está voltando aqui para casa dos 7,6. Uma região que ele tende também a sentir. Se ele voltar aqui em linha reta, ó, tem o topo dessa congestão aqui, ó, do começo do dia. E é também retração de 76%. Então, dia bastante volátil, uma baita de uma movimentação. Deu trade para cima. Esticou o movimento, gerou exaustão aqui de 2.500 pontos e entrou a venda aqui também. Aliado, né, a toda esses dados dessa quarta-feira. O fato aí da decisão da taxa de juros nos Estados Unidos influencia muito o nosso mercado. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Olhando aqui, ó, o mais macro dele, a gente já tinha também mapeado alguns cenários desse Dolinha. Hoje ele ficou mais preso dentro dessa congestão, né? Dolinha não andou tanto quanto o índice. A gente tem aqui, ó, uma zona vendedora, uma zona compradora, mais macro aqui também mapeada, como o mesmo cenário como a gente fez aqui para o índice, olhando esses 60 minutos. A gente também estava mapeando, desde aqui do estudo de ontem, essa região aqui de retração desse movimento. Então, região aqui de retração desse movimento, a gente já tinha testado até mesmo 76%. Então, quando a gente testa o 76%, é uma correção aqui, ó, mais profunda que nós temos desse movimento. Existe uma maior probabilidade de falhar o fundo e acabar voltando para onde? Para o topo desse movimento. Então, é uma correção mais profunda, aumentam essas probabilidades. Lembrando que não tem nada certo no mercado, a gente trabalha só com estatísticas, né? Então, sabendo que essa correção foi bem profunda, hoje a gente tinha a possibilidade de produzir um fundo ascendente para esse movimento todo. Principalmente quando a gente começa a falhar na melhor região que a gente tem para dar sequência. Média móvel de 20 apoiado aqui para cima, média móvel de 200 aqui apoiado para cima. A gente tem a possibilidade de compradores virem nessa média móvel de 200 e fechar bonitão. Esse candle aqui, ele chegou a ficar bem bonito, né? Ele chegou a ficar bem aqui, ó, forte, uma barra de força aqui, de continuidade, mas acabou frustrando o movimento por 2 vezes. Os 60 minutos ficou horroroso de fraqueza compradora aqui nessa região, né? O que aumentaria a chance desse preço produzir um pullback maior. Então, ele produzindo esse pullback maior, eu vou monitorar também pelas pernadas compradoras desse movimento, né? Então, vou ficar de olho aqui nos níveis de retração, já que a gente testou 50% e falhou, a gente pode voltar para o 61 e voltar para o 7,5, que foi exatamente aqui os pontos de suporte que a gente teve no Dolinha. Vindo para um cenário micro, o que eu vou então reparar nesse movimento, né? A gente abre numa zona bem congestionada desse Dolinha. A gente tem aqui uma região de lateralidade, né? Tanto que o cenário ele só vai andar desse dólar, a gente até tem algumas movimentações aqui dentro desse range, desse Dolinha, né? Uma força compradora já nessa barra número 2, testa a média móvel de 200, coloca um bear 180. A gente começa uma costuração de médias. Preço abaixo da média móvel de 20 e 200, preço acima da média móvel de 20 e 200. Preço volta a fechar abaixo da média móvel de 20 e 200, volta a fechar acima. Dentro de um cenário como esse, se você não tem muita experiência, qual que é o melhor ponto a se fazer? Marcar essa região do range e aguardar ele conseguir fazer um rompimento dessa região e sair dessa região.
porque as violações dessas regiões são pontas de liquidez. Então posso trabalhar as extremidades e buscar também essas extremidades, né? Essa barra 31, por exemplo. A gente chega na zona de suporte desse range, uma barra de evento muito grande, possivelmente a gente jogue para onde? Para essa região de topo. Então uma região aqui de lateralidade e costuração de médias. A gente só vai andar no momento que a gente consegue romper esse retângulo, a gente troca a polaridade com o fundo anterior aqui rompido e consegue dar sequência nesse movimento. Então qual é o momento de pensar em pegar trade de continuidade? No momento que a gente sai da consolidação. E é justamente nessa barra 79, 74 e 75 que a gente tem aqui, ó, nossa barra de força, a barra bear, e um cenário de uma GBI aqui, que a gente pode pegar a continuidade desse movimento. E aí sim a gente espelha esse retângulo todo aqui para baixo para buscar por esses alvos. A gente chega, atinge aqui a região de primeiro alvo, volta para um pullbackão bem grande, sente a região da 200, um cenário bem mais difícil, bem mais complexo para o dólar, né? Possibilitou até uma volta em V num cenário de um CDB aqui em cima desse alvo de Fibo, preço bastante esticado também aqui, um cenário de duplo afastamento, mas foram movimentos aí que, devido ao dia de vencimento, último dia do mês, né? A gente também teve o evento de notícias, gerou aí uma volatilidade mais dentro de um formato de canal aqui, a gente pode visualizar, né? Ele não respeita tanto as médias móveis e ele trabalha dentro de uma consolidação, batendo aqui, ó, em regiões de extremidade. Eu gosto de ir mapeando esse cenário também por Fibo, retrações e também distanciamento de médias. O preço se distorce muito rápido, ele tende a voltar também muito rápido. São dias bastante voláteis, então assim, não é aquele dia de condução de operação. É dia que bate o alvo de maneira esticada, você coloca no bolso e espera a próxima movimentação, um próximo evento aí de gatilho. E a gente vem aqui, ó, testando essa região, a gente vem nesse formatinho de canal aqui, ó, trabalhando até praticamente o horário da notícia, a gente começa a sair dessa região. E aí, deixa eu deletar esses alvos de Fibo, a gente vem testar praticamente no tick o movimento todo comprador aqui, olhar pelo 15 minutos, todo aquele movimento comprador que a gente estava mapeando lá no começo do movimento, né, ó. Esses 60 minutos, a gente faz fundo nessa região, ó, de 200 do 60, 7,5 de retração, troca de polaridade com essa região. É um cenário parecido com o que a gente mapeou do índice agora, né? Com a possibilidade de retorno. E ele sente muita pressão de compra nessa região. Aí sim, veio durante a notícia, né? Cadê, ó, o horário da notícia aqui, ó? 4h46, ó, 4h30, discurso atinge a região e preço volta muito forte. Qual é a região aqui para pegar um trade se você quer aí se aventurar, né? Preço com sentimento comprador, tem que aguardar pullback. Pullback aqui que tenha um pouco mais de qualidade, vai vir na correção de 38%. Olha só, esse aqui veio no 50%, então a baita de uma correção, já ficou barato de novo. Intenção compradora, BTzinha aqui. Depois mais uma barra de força, alvo inicial máximo anterior. Se você quer operar aí volatilidade de notícias, seria essa a possibilidade desse movimento do Dolinha. Mas realmente, o Dolinha aqui foi um dia um pouco mais complexo de se operar. Um movimento que abriu e está fechando praticamente aqui no mesmo lugar, né? No mesmo patamar de preço, bastante volatilidade, mas sem direção fixa. E é isso, né, meu povo? Quarta-feira aí, encerrada. Eu não vou mais operar essa semana, mas vou continuar mantendo aqui os vídeos de fechamento no ar. Já me dei aí janeirão de férias. Na semana que vem eu vou tirar uma semaninha de descanso, então já parei de operar aí no final de janeiro. Esses dias eu vou acompanhar a galera da sala ao vivo, vou continuar ali postando conteúdo diário para vocês e também os vídeos de fechamento. Mas a minha boletinha vai permanecer aqui, ó, sem senha na plataforma, sem nada, né? E é isso, meu povo. Agradeço aí a audiência. Deixa o like aqui no vídeo também para fortalecer. Tamo junto e até amanhã.